Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Vitor Taveiro, você está assistindo o Política ES, programa do Século Diário sobre política e poder em nosso estado. Esse e outros programas estão nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio. Você pode seguir a gente para receber em primeira mão as atualizações. Hoje, nosso convidado é o jornalista e cientista de dados Sérgio De Nicoli, ele que participou aqui do nosso primeiro programa Pocando pelo Mundo. Tá nas nossas redes aí para quem quiser conhecer um pouco mais da trajetória, mas hoje vamos mais diretamente falar sobre política. Ele tem acompanhado, né? Está entre Portugal e Brasil, agora em Portugal, mas sempre acompanhando a movimentação da política no Brasil, principalmente nas redes sociais, colunista do Estadão. Sérgio, bem-vindo de novo, dessa vez remotamente. Muito obrigado, é um prazer falar com você. Eu queria começar perguntando o que mudou da última eleição para cá, em relação ao uso da internet, os efeitos da internet no período eleitoral, né? São só 2 anos, mas parece que na internet 2 anos é um universo, né, de coisas que vão mudando, então o debate também mudou, né? Se a gente pensar a última eleição municipal, são 4 anos. O que você está vendo de movimentação? Qual o impacto que a internet e as novas tecnologias podem ter nessa eleição que ainda não tiveram? A primeira mudança é que a fase áurea do Facebook passou, né? Agora as pessoas se comunicam em micro bolhas, né? Bolhas muito pequenas. Essas grandes redes, elas estão em decadência por 2 motivos. Aliás, não diria em decadência, estão em mudança, né? Primeiro, você sai da opinião pessoal para conteúdos que agreguem algo, né? Mais úteis. Receitas, dicas de vida, etc. Isso está mais em alta agora. Depois você tem uma mudança no algoritmo. Antes o algoritmo mostrava o seu conteúdo para pessoas que te seguiam. E isso permitia, por exemplo, ao influencer ter cada vez mais controle de para onde ia esse conteúdo. Agora não, os algoritmos distribuem para quem eles acham que deve ser distribuído. É o famoso para você, quando você entra lá no TikTok, por exemplo. Ele escolhe o que é mais apto a você. Então já tem uma mudança aí que tira um pouco o controle desse conteúdo das pessoas e passa para as grandes empresas. Por outro lado, você tem uma voz da tecnologia. O ChatGPT chegou com uma força avassaladora, né? Replicando através de inteligência artificial padrões e fazendo construções, análises, que é uma coisa até bastante assustadora se nós pensarmos na capacidade da máquina, né? E além da deepfake, está cada vez mais acessível. Hoje, com alguns segundos de gravação da voz de alguém, você consegue replicar perfeitamente essa voz através de uma máquina. Você pode pegar uma imagem parada e dar vida a ela, dar movimento, de uma forma realmente muito simples. Então, o que mudou foi a questão da estruturação das redes e a questão da tecnologia mais acessível. E assim, isso vai mudar, provavelmente a inteligência artificial vai estar dentro das campanhas, né? Ou seja, o próprio modo de fazer campanha pode ser transformado. Você já imagina como isso vai impactar? E mais, muitas vezes acontece isso, quem entra primeiro consegue se apropriar melhor e ter um resultado positivo. Isso tem acontecido com várias tecnologias. Você acha que isso tende a se repetir? Porque eu acredito que nesse ano alguns usam e outros ainda não estejam, digamos, muito bem familiarizados, né, com esse tipo de uso. Acho que em termos de política nacional, a polarização trouxe a tecnologia para os dois, as duas forças políticas que se movimentam, né? Havia uma disparidade em 2018, né, com a campanha do Bolsonaro muito mais apta às redes, mas isso já foi equilibrado. Em termos locais, realmente pode haver disparidades entre alguns candidatos, estamos falando de eleições municipais, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante a gente ressaltar que na internet você tem uma campanha oficial, que é a campanha que aparece nas redes dos candidatos, e há uma série de legislações aí que vão modelar isso, né? Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal está falando da questão da deepfake. Só que há um universo de sombra numa campanha eleitoral que circula por grupos, que não circula pelos canais oficiais, que é gigantesco, né? E nesse universo, o controle é muito difícil, até porque é necessário que você entre nas redes, tenha acesso a algum tipo de comunicação, que essas redes não querem que aconteça, né? Antigamente, você até conseguia, por exemplo, entrar dentro do Facebook, buscar, coletar as informações que estavam lá de uma forma muito simples. O próprio Twitter era praticamente gratuito, esse tipo de serviço, você pegar a informação que eles divulgavam, e agora não. O Facebook já não consegue, o Instagram também não consegue, e o Twitter tem uma API que custa $5.000 mês.
para você coletar tweets, né? Então, essas empresas elas deram um passo atrás em relação à transparência. E nesse universo, e não falo só das empresas, né, das grandes empresas, você tem plataformas como o WhatsApp, onde a informação é encriptada de ponta a ponta e não se sabe o que se comunica entre duas pessoas. E nesse ambiente pode circular muita desinformação. Eu acho que não há uma estrutura jurídica nem tecnológica dos órgãos oficiais para poder controlar isso. E o que pode ser feito nesse sentido, já que você falou, parece que o Poder Judiciário está se movimentando, mas assim, tem um limite aí, você acha? Tem uma parte que é incontrolável? Ou o que pode ser feito para tentar minimizar pelo menos isso? Vitor, regulação, né? Regulação é importante. Nós temos um campo hoje online que está aquém da legislação, né? A gente tem que ter regras claras, e essas regras claras têm que ser debatidas. O que aconteceu no Brasil é que você teve um debate, tem um debate histérico em relação à regulação da rede, alguns veem como censura, só que é prejudicial a todos se você tem um ambiente onde pode se cometer crimes, né? E eu falo de crimes de ataque à reputação, enfim, que não são punidos. Você tem que ter uma regra clara, e isso é preciso ser discutido pela sociedade. Não por um governo, não por um órgão, mas pela sociedade em geral. É preciso debater isso e colocar regras, né? Então, a regulação vai alterar isso. Enquanto não tem regulação, é um ambiente onde a selvageria é facilmente espalhada, né? É curioso porque esse campo obscuro, como você falou, na esfera do ataque, ele sempre existiu. Inclusive, assim, antes da internet, se faziam ataques às campanhas que não queriam. Quer dizer, em vez de você botar o nome do seu candidato, você fazia uma denúncia atacando outro candidato, só que na televisão você era obrigado a sair o nomezinho ali, que saía pequenininho, coligação, tá. Você não é obrigado a botar o nome do seu candidato. Agora parece que com essa tecnologia você perde, né? Você teria que rastrear isso de uma maneira mais complexa, digamos assim, né? Que é o que vem sendo feito, por exemplo, nas investigações, né, da extrema-direita e tal, para tentar identificar de onde vem, né, esse tipo de ataque para poder aí sim punir. Mas eu queria que Antes você... havia uma cara, né, de quem divulgava. A televisão mediava, os jornais mediavam, a gente sabia quem era que estava divulgando. Hoje a informação circula de forma anônima, surge de algum lado, ninguém sabe de onde surge, é difícil rastrear, e às vezes a mentira vai sendo propagada e vira uma verdade, né? E aí é difícil você rebater essa desinformação. E eu ouvi falar, assim, tenho ouvido falar de que o perigo que é os últimos dias, né? As vésperas das eleições, isso aconteceu em alguns países, é quando as campanhas vão tentar criar algum factoide que não possa ser desmentido a tempo das urnas, né? E isso É cria também verdade. uma complexidade de acompanhar, de fiscalização muito grande. O que acontece também, Vitor, eu acho que a campanha deste ano ela vai ter uma mudança muito significativa em relação à questão online. Como eu falei, as pessoas estão mais se comunicando mais em microbolhas. O embate político que aconteceu no Brasil fez com que as pessoas não passassem a falar tanto de política, a não ser em canais apropriados, onde ela está à vontade para falar, onde há pessoas que pensam de forma similar. E como as pessoas estão em microbolhas, muitas vezes a informação não chega até elas. Então, numa eleição municipal, a gente está falando de uma cidade, de bairros, de ruas, quando a pessoa sai de casa e ela vê uma mudança, aí você tem a experiência em comum que vai permitir que ela converse com alguém sobre essa mudança. Então, os prefeitos que estão fazendo muita praça, que estão calçando ruas, que estão podando as árvores, que não deixam a iluminação falha, eles estão tendo uma visibilidade muito interessante. Que aí já não é o universo online, é o universo offline, que é onde há uma experiência comum. Se você faz uma praça num bairro, as pessoas passam a frequentar a praça, a conversa vai ser como que a praça está bonita, como é que ela foi reformada. Então, o digital acaba perdendo um pouco a força que ele tem numa eleição nacional, quando a gente está falando de eleição municipal, que é a velha história. A pessoa mora na cidade, né? Ela não mora na União, né? E aí é na cidade onde ela se identifica, onde ela conversa, onde ela fala, onde ela vê se melhorou a rua dela, o bairro dela, a escola, o posto de saúde. Então, nunca como agora foi tão valorizada o resultado de uma gestão pública. Eu vejo os prefeitos que estão tentando reeleição, que tiveram um bom resultado de obras, eles estão tendo uma certa facilidade para poder seguir nesse caminho. Não só a reeleição, como a eleição de um sucessor também. Sim, e Alinhado. cada vez mais saber comunicar isso nas redes, né? Que eu acho que continua sendo, embora a cidade, né, a pessoa está ali vendo, como comunicar vai fazer muita diferença, né? Quer dizer, tem candidaturas que têm usado muito bem
a linguagem da internet, a própria linguagem TikTok, né, que é uma nova rede, e aproveitar esse tipo de coisa vai ser fundamental, me parece. Antes você tinha assim, um material que saía da rede para a conversa das pessoas. Agora acontece o oposto. Né? Eu cito sempre um exemplo muito interessante de Hollywood, que é o filme da Barbie. Né? O filme da Barbie foi um Sim. fenômeno que fez com que as pessoas que nem tinham qualquer afinidade com aquela boneca fossem assistir o filme. Por quê? Porque eram movimentos offline. Você chegava no shopping e tinha uma caixa gigantesca da boneca. As pessoas andavam de rosa. Então era o offline para o online. Foi uma mudança de marketing muito interessante, é um case que vale a pena observar, porque ele traz justamente essa nuance de uma alteração que aconteceu na comunicação. Né? Você precisa estar presente também no offline para você ser uma explosão online. Isso passa também para a política. Você precisa ter na política ações reais que garantam que aquilo surja também nas redes. Né? Aí você tem impactos de obras, por exemplo, posso citar uma aqui, o Euclério fez uma Bíblia, por exemplo, uma escultura de Bíblia lá em Cariacica. Isso é uma obra que vai para as redes. As pessoas vão lá e publicam nas redes, né? Digamos que é uma obra instagramável. E é interessante, né? Eu falo aqui de uma obra instagramável, uma monumenta Bíblia, mas pode ser também uma rua que foi recuperada, né? Uma rede de esgoto que foi construída. Ou pode ser o contrário também, né? Para a oposição, um projeto mal feito, alguma coisa que deu Exato, errado, exato. pode virar com um bom vídeo, com uma boa imagem, uma Isso pauta aconteceu em negativa, né, para a Vitória, com gestão. a obra na Rua da Lama, a Rua da Lama alagou, depois houve aquela obra ali de São Pedro que desmoronou, enfim. São coisas que foram para a rede, do offline para a rede. Então, realmente, você fez uma boa observação. Ela vai para o positivo, mas vai também para o negativo. Mas tem outra coisa que vem sendo muito falada, na verdade, o que mais vem sendo falado é o lance da deepfake, né? Como é que você está enxergando esse fenômeno? Qual que é os limites ou não limites que ele tem no uso da É, política e das muito, eleições? é algo muito perigoso, né? Porque as pessoas tendem a acreditar no que elas acham que é plausível para elas, né? Então, se você faz uma deepfake com alguém falando qualquer tipo de declaração que já está numa nuance aí, num espectro do que a oposição diz, isso aí tende a se tornar um problema muito grave para você desmentir. Parece a cara de alguém falando algo, a imagem, né? E você dizer para a pessoa que é deepfake é muito difícil. Se hoje as notícias já são difíceis de você desmentir, né? Às vezes é uma montagem tosca, né? Imagina quando você pode assistir uma pessoa gesticulando, falando, com os trejeitos daquela pessoa, só que é uma construção tecnológica, né? É Uhum. muito difícil, eu acho que é muito perigoso e volto a falar, é importante regular para que haja lei que puna quem faça esse tipo de coisa, porque enquanto nós tivermos a impunidade vigorando, as pessoas vão fazer sem qualquer temor. Você acha que isso vai aparecer nessas eleições agora, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Portugal tá, eu estou aqui em Portugal agora, o país está passando por um processo eleitoral, as eleições são no dia 10 de março, e já surgiram deepfakes aqui. Uhum. Às vezes, de forma bem humorada, que coloca um candidato conservador, por exemplo, falando ideias muito progressistas, que aí você já sabe que é uma ironia, né? Mas isso também funciona como publicidade. Pois é, aí é até um limite ético, né? Porque até que ponto isso pode ser usado se for afirmado como uma manipulação ou não, né? Você acha que é válido esse tipo de uso em que esteja esclarecido ali, de alguma maneira, que isso não é isso foi feito por inteligência artificial? Seria esse um parâmetro, por exemplo, para o uso? Eu acho que se você usou a imagem de alguém para mostrar ela falando algo que ela não disse, eu acho que isso aí já deve ser constituído como crime, né? Nem mesmo que você coloque uma tarja explicando que é deepfake. Eu acho que a legislação poderia caminhar para isso. Mas como não há lei, fica um ambiente aberto. Você não tem autorização, né, para usar nesse caso a imagem da pessoa, né? Entra Exatamente. numa questão E a gente está sensível. falando de um ambiente de internet onde a produção de conteúdo é muito gigantesca, né? Então, existe a chamada economia da atenção, que faz com que hoje algo que chame a atenção tenha até valor econômico. Porque é tanta produção de conteúdo, aí o que acontece? Você tem conteúdos que são mais chocantes, justamente para provocar uma interação maior entre as pessoas, para chamar a atenção nesse universo. Né? Por isso que a gente vê a política muito agressiva, comentários muito esdrúxulos às vezes,
ou candidatos que utilizam danças, ou enfim, para chamar um pouco a atenção, né? E resulta. A extrema-direita foi muito As pessoas hábil, passam né? a falar mais sobre isso. Rompe uma normalidade, sai de um padrão, e a partir do momento que sai de um padrão e chama atenção, aquilo é comentado, se é comentado já existe. Né? Agora, eu ia te perguntar uma coisa, você trouxe um pouco lá no começo, né? Você acha que vai ter cada vez mais espaço para os influencers na política? Isso é uma tendência dessas pessoas ganharem visibilidade e tentarem ocupar um lugar? Antes foi, né? Outros, né? Era o rádio, depois a televisão, acabam virando plataformas pela exposição da pessoa, né? O que gera, né, políticos de todos os campos ideológicos, de todas as esferas. Mas você acha que isso vai ser uma tendência? Já é uma realidade. O Trump veio da mídia, né? O presidente da Ucrânia, o Zelensky, veio da mídia. No Brasil, nós tivemos várias pessoas que foram eleitas por serem simplesmente conhecidas, né? E isso é como eu falei, a questão da atenção. Pessoas que já têm, já captam a atenção de outras, elas têm uma facilidade maior em enviar algum tipo de mensagem. Isso pode ser, sim, convertido para um capital político. Algumas fazem isso com sucesso, né? Agora, mudando um pouco, assim, entrando na questão da política mesmo, né, da movimentação política, como é que você enxerga esse processo atual do Brasil? Você acha que a extrema-direita vai estar enfraquecida nessa eleição? Vai ter muita força ainda, com todo esse processo acontecendo, né, com o Bolsonaro, né, com uma iminente prisão, uma possível prisão, enfim, já inelegível. Como é que você enxerga a chegada nessa eleição municipal, né, que tem muito eco nacional, mas que também tem questões locais? Eu achei curioso na manifestação para o Bolsonaro, do dia 25, as pessoas ficaram muito surpreendidas com a quantidade de pessoas que estavam na Avenida Paulista. Eu não fiquei surpreendido, porque a gente vai medindo os dados e observa que a polarização ainda está muito forte. Eu escrevi para o Estadão, para você ter uma ideia, em setembro, um artigo falando que a direita estava pronta para ir às ruas, ela só precisava de um chamado, porque aquilo já estava iminente nas redes. Nas redes. As pessoas já estavam se movimentando para tentar fazer algum protesto. Bastou o Bolsonaro chamar, aquele ambiente já estava criado, as pessoas foram. E a esquerda também consegue se mobilizar muito rapidamente, ela talvez não tenha uma liderança tão que agregue tanto quanto o Bolsonaro, porque eu acho que o Lula opera de uma forma ainda fragmentada, né? E o Bolsonaro consegue unir a direita de uma forma bem interessante, assim, em termos de liderança política. Mas né, a polarização não está presente, a gente observa, né, as pesquisas eleitorais que são feitas ainda colocam o Lula à frente, mas muito próximo de qualquer candidato da direita. Se for o Bolsonaro, é mais um empate, se for o Zema ou o Tarcísio, a própria Michele, chega no segundo turno e há uma disputa realmente ali de ideologias. Agora, eu acho que para refletir na eleição municipal, pelo que eu tenho observado, eu acho que não vai refletir tanto, porque acaba pegando alguns candidatos, alguns eleitores, né, essa lógica da polarização, acaba buscando alguns eleitores mais radicalizados, mas a população de uma cidade, ela quer melhorias para aquela cidade, ela avalia de uma outra forma. Tanto que alguns prefeitos que estão hoje em mandato e vão tentar reeleição, eles tentam não entrar na polarização. Eles podem até ser de direita ou de esquerda, ou ter ali algumas cores disso, mas eles não entram na questão da briga entre Lula e Bolsonaro. Pode O reparar isso. Pasolini em Vitória, o Arnaldinho Borgo em Vila Velha, né? Acho que são casos bem emblemáticos. Todo mundo sabe o campo, o local político que eles estão, né? A visão política, mas eles evitam essa polêmica e investem nessa imagem de gestores, né? Mostrando obras e tudo mais. Eu até, assim, tenho uma análise, né? Não sei se você vai concordar, mas que assim, essa força da extrema-direita, ela não some com inelegibilidade, nem mesmo com prisão de Bolsonaro, nem se Bolsonaro desaparecer, fugir, enfim, o que for que aconteça. Foi criada uma base muito sólida, ela ainda vai estar presente, e acredito que ela vai ter muita força, principalmente nas eleições legislativas ainda, né? Porque existe uma bolha ali, como você falou, que é de pelo menos 10, 20% da população radicalizada que está disposta a votar, que inclusive, assim, no caso de Vitória, era o Capitão Assunção o candidato, agora foi preso, né? Vamos acompanhar como é que vai ser, mas esse candidato ia ter uma votação ali de pelo menos uns 10%, né?
que não vai para o Pasolini, que é um candidato de direita, mas vai Uhum. para ele e vai também para legisladores. O segundo turno certamente vai para o candidato que apresentar ali uma tendência ou para a esquerda ou para a direita, vai buscar esse É voto, um né? voto O valor. ideológico, logo, né? É. Mas para o executivo, me parece que eu imagino que a extrema-direita vai perder uma força que teve 4 anos atrás, numa eleição que era outra conjuntura, né? Com Bolsonaro presidente e tudo mais. Olha, eu vejo a coisa muito equilibrada ainda, Vitor. Eu não acho que mudou muito o cenário, não. Até porque, como eu falei, as pessoas se dividiram em bolhas, recebem a informação que elas querem, e o que eu observo é que tanto a direita quanto a esquerda estão militando com as mesmas observações que aconteciam na campanha eleitoral, né? O que nós vimos na Paulista, o discurso é o mesmo da direita antes, né? O que a gente tem visto do governo Lula também, né? Você não tem temas que vão avançando, né? Essa polarização, ela se retroalimenta. Retroalimenta os dois lados, interessa aos dois lados, então eles vão mantendo esse discurso. Exato. É muito difícil, eles impedem que entre uma outra força, uma terceira força. Então, para eles é interessante, né? Tanto que um fica falando do outro o tempo inteiro, não só no âmbito nacional, Bolsonaro e Lula, mas você pode pegar a Câmara de Vereadores de Vitória, enfim, isso pode ser replicado para vários lugares. Um depende do outro, um lado depende do outro o tempo inteiro. Você tem conseguido acompanhar esse lado de quem não está nem de um lado e nem de outro, essa movimentação dentro das redes? Como é que tem se posicionado agora? Porque na eleição foi uma coisa, agora você tem muitas coisas mudando, né? Lula é o presidente, Bolsonaro está inelegível, mas como é que esse pessoal tem orbitado, tem mudado de um lado para o outro, tem mantido algum tipo de posição? Então, o que acontece? O eleitor moderado, mesmo seja de esquerda ou de direita, ou que tem uma tendência, mas que pode votar para um lado ou para o outro, é o eleitor que vai decidir a eleição. E tanto a esquerda quanto a direita já observaram isso. O Lula e o Tarcísio fizeram um ensaio muito interessante de diplomacia política que beneficiou aos dois. Porque fala com esse eleitor moderado que vai realmente definir a eleição, é igual os estados pêndulos dos Estados Unidos, né? Que um tempo vota para o Partido Republicano, depois vota para o Democrático. E essa faixa aí, que não está realmente ainda, não integrou dentro dela algo que bloqueie o voto na esquerda ou na direita, ela vai definir. E esses sinais de diplomacia são interessantes porque eles estão falando para esse público. E é bom que seja assim. Né? É bom que a diplomacia volte à política. Porque se um candidato conseguiu a maioria radicalizando o discurso, eu acho que esse cenário já passou. As pessoas querem alguém muito mais centrado no desenvolvimento, né, do país, ou do estado, ou da cidade. Perfeito. E como é que você tem acompanhado a movimentação aqui em Vitória, eleitoral, Tem ou no acompanhado. Espírito Santo em geral? O que você tem observado aí? Alguma coisa interessante? Eu acho que na Grande Vitória, os prefeitos, a tendência é que se reelejam, né? Todos eles vão para a reeleição. Grande Vitória é menos Guarapari, né? Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, eu acho que são prefeitos que apresentam resultados e que tendem a se reeleger. A oposição tem um pouco mais de dificuldade nessas cidades, porque, como eu falei, são prefeitos que têm coisas a apresentar, que fizeram obras, que fizeram melhorias, eu acho que a população vai avaliar isso. Então, eu vejo que no cenário de hoje, a reeleição desses nomes está sendo bem encaminhada. É claro que a gente não pode dizer que isso vai acontecer plenamente, porque política é política, né? Tudo pode mudar, mas eu não vejo uma abertura muito grande para essa mudança, não. É preciso que as campanhas sejam realmente muito eficientes para superar a força da máquina nesse período eleitoral que vai começar. É verdade. Aqui no cenário na Grande Vitória e parece muito consolidada, mas assim, muita coisa pode acontecer ainda, né? A gente ainda temos uma coisa muito pulverizada, né, de candidaturas. Eu estou imaginando que hoje temos, às vezes, 8, 9, 10 candidaturas colocadas no município, mas isso vai ainda depender dessa coisa das alianças, das composições. A gente tem hoje federações também, né, que diminuem de alguma maneira o número de possíveis coalizões, porque são 3 ou 2 partidos que vêm juntos, né, não pode se separar, e está sendo feito um pouco desse funil, né? O que eu vejo assim, em Vitória, você tem um candidato do PT, né? Forte, que é o Coser, que tem uma gama muito grande de eleitores. Então, o fato de um candidato do PT participar da eleição acaba por polarizar, trazer essa polarização que você acabou perguntando anteriormente. Eu não me referi a essa questão, né? Se você tiver um candidato forte, ou do PL ou do PT, a polarização naturalmente aparece.
Então, em Vitória, né, isso aí vai ser realmente um ponto a ser discutido. Nas outras cidades da Grande Vitória, eu não estou vendo essa polarização aparecer, não. Apesar dos prefeitos terem as suas posturas, né? Mas como não são do PL ou do PT os candidatos que são mais fortes, eu acho que a tendência é que a polarização seja mais amena. Em Mas em Vila, Vitória, eu acho que o fato do POSE ser do PT vai ter um peso. em Vila Velha, Tanto no caso, o positivo. Arnaldinho apareceu como oposição, provavelmente como o principal candidato, o Coronel Ramalho, né? Então seria uma direita contra uma Aí entra do extrema-direita. PL, mas eu acho que o Arnaldinho está bastante forte lá, e sendo o candidato que traz um ambiente eleitoral já que foi construído ao longo desses últimos anos de uma forma bastante positiva, eu acho que essa polarização vai ficar um pouco aquém do Arnaldinho. Ela pode até circular em torno do, do Coronel Ramalho, mas nós estamos falando ali de dois candidatos que têm uma tendência à direita, né? Então, você não vai ter essa polarização forte, diferentemente de Vitória, que você tem um candidato mais à direita e um nitidamente mais à esquerda. Você acha que não Mais tem à muitos. esquerda, né? E o outro direita. É difícil haver um campo para o centro, você acha, Vitória? Porque tem Acho alguns difícil. candidatos se colocando, né? Acho muito difícil, até pelas movimentações que eu tenho visto das campanhas que estão colocadas. Você tem aí o Luiz Paulo, é, a candidata do Tem PSOL, enfim, você tem o aí alguns nomes que vão. Majeski, né? O Gandhi. Majeski, mas eu acho que estão entrando tarde, né, na disputa. Como a gente está falando de uma população que se politizou, que acompanha a política diariamente, esse período de campanha eleitoral tão curto não permite que a pessoa consiga dialogar com uma cidade se ela não fizer uma campanha muito disruptiva. E eu não estou vendo nenhuma campanha ser disruptiva. Então, eles entram tarde. Quando acordarem, o eleitor já está lá na ponta, né? Já definiu. Eu acho que as campanhas são muito fracas em relação a isso. As mensagens não estão chegando da forma adequada para a população em geral. Está muito difundida na esfera política. Né? Isso também acaba ajudando quem está no poder. Exato. Todo mundo muito comportado de alguma maneira, assim, né? É a No linguagem mesmo, discurso. né? Como eu falei, economia da atenção. Se você fizer a mesma coisa, ninguém vai ver o que você está falando, né? É mais um falando. Então você tem que ser disruptivo na comunicação. E eu não estou vendo nenhuma campanha ser realmente disruptiva desses candidatos aí que se apresentariam como uma via alternativa, né? Muitos deles já têm, inclusive, marqueteiro definido, trabalhando há algum tempo, né? As campanhas meio que são pré-campanhas ainda, mas já estão operando, né? Não é... O marqueteiro é interessante para te dar um discurso, para construir a sua imagem, né, de campanha. Mas a campanha vai começar em agosto. Né? Até lá, é preciso ter uma caminhada grande, né? É o que eu estou falando. Se você esperar chegar a agosto para você tentar passar a sua mensagem, não vai conseguir. Já era para ter começado, inclusive, alguns. Né? Estão muito tarde, estão dormindo no ponto. O time da política é diferente agora e alguns não perceberam isso. Quem percebeu isso está colocando o nome de uma forma mais efusiva. Talvez o E Coronel mais Ramalho foi o que melhor entendeu aqui isso, né? Porque ele exato, por usou exemplo. muito, É um tem exemplo usado a interessante. internet para se colocar, mas, como você falou, é uma batalha difícil para ele, mas ele parece que está investindo nesse sentido que você está falando, né? Não vou dizer que é Se de uma você maneira tivesse em Vila Velha um positiva, mas ele está candidato de usando. esquerda, se você tivesse um prefeito de esquerda, o Coronel Ramalho naturalmente pegaria os votos da direita, né? Mas para dividir a direita com um prefeito que tem uma aprovação alta, como é o caso do Arnaldinho, acho que sobra muito pouco para ele, né? Para o Coronel Ramalho. Claro que tudo pode mudar. Beleza, muito obrigado, Sérgio Danícolo. Nosso tempo está acabando, mas espero que possa contar novamente com você, conversar mais para frente. Inclusive, quando vier aqui, podemos conversar presencial. Você que está entre Portugal e Brasil e Vitória, né? Mais especificamente. Então, muito Eu obrigado pela agradeço mesmo. Eu contribuição. gosto muito de conversar com você. É sempre bom a gente ter um interlocutor que faz as perguntas adequadas, nos ajuda bastante aqui no raciocínio. E é um prazer, estarei sempre que você chamar. Eu que agradeço. Esse foi Política S. O programa, lembrando, agora é semanal, né? Começando toda semana nesse ano eleitoral. A partir de março, a gente começa toda semana a ter novidades. Nas quintas-feiras vai ao ar. Mudou um pouco da data e você continua acompanhando. Siga o Século Diário nas redes sociais, no YouTube, plataformas de áudio. E também estamos no Instagram com @tvséculo, trazendo aí os cortes, algumas novidades para você. Então, o programa tem produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico hoje do Tony Braga, aqui no Estúdio 42B. É isso. Obrigado, Sérgio. Até mais.
Obrigado. Um abraço. Até logo. Tchau, abraço. Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.